Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre escala em polegada, né? Escala tipo fracionária. A gente já fez alguns vídeos referentes à parte de medição com paquímetro, né? Mas aqui a gente vai falar especificamente sobre essa relação da parte fracionária, né? Da polegada, né? Que é justamente essa comunicação técnica, né? Entre os países que utilizam, né? O sistema métrico e o sistema inglês, né, de medidas. E nesse caso a gente vai comentar, né, como funciona a questão da divisão, né? A escala normal para a parte de polegada, né, ela leva em consideração a polegada dividida em 16 partes, né? Então aqui a gente tem uma relação, se a gente for observar na condição escalar, né, de 0 a 1 polegada, a polegada que tem como base, né, o valor de 25,4 milímetros, né, ou 2,54 centímetros. E aqui a gente tem justamente a relação de divisão, né, ou seja, a polegada dividida em até 16 partes. Né? Então, se a gente for observar, a gente vai ter 16 divisões aí do zero, né, do traço inicial marcando zero, até o traço marcando 1 polegada. Né? Então, são 16 divisões, né? Ou seja, 16 espaços, né? E equivalentes entre cada uma das marcações. Como são 16 divisões, ou seja, a gente vai ter a relação de uma fração, né? Onde a gente vai ter aí como base 1 dividido por 16, a gente vai ter nesse somatório justamente a relação equivalente a o valor para cada divisão, tomando como base o espaço de 25,4 milímetros dividido por 16. Né? Então, se a gente pegar 25,4 milímetros e dividir por 16, a gente vai ter justamente o valor equivalente a cada uma dessas divisões. Né? Ou seja, esse valor aqui, né, se a gente for considerar esse espaço aqui, ele é equivalente em milímetros em 1. Né? Então, esse é o valor que equivale a cada um dos espaços. Né? Então, se a gente pegar esse valor e multiplicar por 16, a gente vai chegar justamente a 25,4. Né? Então, essa é a relação que a gente tem como base da divisão da polegada. Né? Só que o que ocorre quando a gente vai fazer essa divisão, né? Então aqui a gente tem o primeiro espaço, ou seja, 1/16 de polegada. Com o segundo espaço, a gente vai ter justamente quanto? 2/16 de polegada, que pode ser simplificado por 2, que vai dar igual a 1/8. Né? Então, por isso que essa marcação aqui do 1/8. O próximo ponto, a terceira divisão, ou seja, 3/16 de polegada. A quarta marcação, 4/16 de polegada, que também pode ser simplificado por 2, né? Que vai dar igual a 2/8, né, de polegada, que pode ainda ser simplificado por 2, que vai equivaler a 1/4 de polegada. Né? Então, assim a gente continua, 5/16, vai para 6/16, que pode também ser simplificado por 2, que vai dar igual a 3/8. A gente vai para 7/16, a gente vai para 8/16, né? Ou seja, 8/16 simplificado, ele vai dar igual a 2/8, que também pode ser simplificado, ou desculpa, corrigindo aqui, ele vai para 8/16, que pode ir para 4 por 8, simplificado também 2 por 4 e fechando como meia polegada. Né? E aí a gente continua, 9/16, 10/16, simplificado 5/8, 11/16, 12/16, que pode ser simplificado também aí chegando a 3/4, 13/16, 14/16, simplificado 7/8, 15/16 e por último 1 polegada. Então, quando a gente faz essa relação por escala, o valor mínimo de medição é justamente 1 por 16. Ou seja, se a gente continuasse a divisão, por exemplo, pegasse 16 partes e dividisse cada uma igualmente, a gente iria para 1/32. E assim sucessivamente. Só que não dá para você visualizar perfeitamente em escala acima de 1/16, né? Ou melhor, né? Você teria dificuldade para fazer essa verificação. Por isso que nos paquímetros, né, a gente consegue ver
mais valores, porque a gente ainda consegue dividir esse 1,16, né, ou seja, esse espaço equivalente em 8 partes, né? Então a gente teria 8 multiplicado por 16, que daria igual a 128. Né? Então no paquímetro a gente consegue ter essa relação em até 128 partes, ou seja, 1/128. Né? Ou seja, a resolução do paquímetro, né, para a escala fracionária é 1/128, né, para a escala linear é 1/16. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um vídeo aí na parte de leitura, né, de paquímetro, né, com resolução de 1/128, né, aí de polegada. Vamos ver aí qual a leitura que a gente vai fazer, né? Aqui tem a indicação, sempre observar o zero, né, inicialmente, né, onde é que o zero está parando aqui do nônio. Observa que o zero ele está entre 2 polegadas e 3 polegadas, né? Então significa que a gente já tem 2 polegadas inteiras, né? Então deixa guardado esse valor aí. O zero nesse caso, se a gente for observar, ele passou, né? Se a gente for marcar aqui, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava divisão aqui do paquímetro, né? Então se ele passou 8 divisões, significa o seguinte, né? Ou seja, que a gente tem a relação de 8 multiplicado por 8. Né? Por que 8 multiplicado por 8? Vou explicar. Deixa eu só calcular aqui. Então a gente vai ter 8 vezes 8, que vai dar igual a 64. Né? Então vamos lá explicar. O que acontece? Eu já falei em outros vídeos que para cada divisão dessa daqui, da escala principal, é como se a gente estivesse passando 8 divisões do nônio. Né? Então, como ele passou, coincidentemente, 8 divisões da escala principal, e para cada uma tem 8 divisões do nônio, a gente multiplica, né, 8 pela quantidade de divisões que ele passou. Então, nesse caso aqui, confirmando, ele passou uma divisão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vê que ele está justamente na nona divisão. Né? A nona divisão que vai me interessar é só observar aqui a coincidência. Então eu já tenho 64, deixo 64 guardado aí. E agora eu vou verificar aqui onde foi que ele coincidiu. Observa que foi passou a primeira, segunda, terceira divisão. Então o que é que eu vou fazer? Pegar esse valor aqui 3 e somar com o 64. Então eu vou ter aqui 64 mais 3. 64 mais 3 vai dar igual a 67. Beleza? Então, o que é que isso representa? Então, somando aqui, a gente vai ter 64 mais 3, então vai dar 67. Né? Então, o que é que a gente vai ter agora? Só é juntar os valores. Ou seja, eu tenho aqui 2 polegadas inteiras e tenho 67/128, né? Avos de polegada. Então, essa aqui é a leitura do paquímetro. Né? Aí você diz, pô, o 128 veio da onde? O 128 ele sempre vai estar representando porque é a relação de resolução do paquímetro. Quando é que não vai aparecer o 128? Vamos supor que o valor aí tivesse dado 60/128. Então, se desse o valor 60/128, a gente poderia simplificar por 2, que daria 30 por 64. A gente poderia simplificar por 2, que daria 15, 32. E aí fecharia. Ou seja, veja que simplificado, 128 não iria aparecer. Mas a relação de resolução é por 128. Então, nesse caso aqui, significa que não dá para simplificar. Então, por isso esse valor. 2 polegadas, 67/128. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de leitura com paquímetro, né? Paquímetro fracionário, né? 1/128, né? Polegada. E é justamente essa a leitura que a gente vai estar fazendo aqui, né? Sempre ficar atento, né, com a indicação aqui do zero, né? A gente já tem um vídeo, né, que fala dessa relação das 16 divisões da escala linear, né? Então, se a gente tirar o nônio aqui do paquímetro, né, se a gente eliminar isso aqui, né, a gente vai ter aqui uma indicação apenas linear, né? Na verdade, também é linear com o nônio, né, mas a gente vai estar trabalhando com a relação de 16 divisões.
né? Então, se a gente for observar apenas o zero, a gente sempre vai estar tomando como base essa interpretação. E depois a gente verifica a coincidência, né, quando houver no nônio. Então, nesse caso aqui, o zero ele está marcando exatamente no segundo traço, né? Então, quando ocorrer dessa forma, beleza, não precisa verificar nada aqui, né? É só verificar a coincidência que ele está parando, né? Passou a primeira, passou a segunda, né? Então, a gente tem aí a relação... Deixa eu só aumentar aqui. A gente tem a relação de 2/16. 2/16, também conhecido como 1/8, né? Por que 1/8? A gente só é simplificar 2/16 por 2, né? 2 dividido por 2 vai dar 1. 16 dividido por 2 vai dar 8, né? Então simplifica e vai estar o valor aí correto, né? 1/8 de polegada. Então esse é o valor no que diz respeito à leitura aqui da imagem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!